Bom dia, pessoal. Essa primeira matéria desse nosso retorno é a matéria sobre polinômios, está na página 204. Eu vou tentar fazer esse novo método de estudo com vocês para a gente ver se funciona melhor, acompanhando pela apostila de vocês. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo a página 204 e que marquem depois aí o que eu for marcar aqui para a gente poder ir discutindo depois, tá bom? Então, eu quero que vocês depois me falem se deu certo, tá bom? Se deu para entender. Vamos lá. Primeira coisa, definição. O que é polinômio? O que a gente tem que pensar? O que é polinômio? A própria palavra já diz, né? Poli significa muitos. Então, polinômios são contas, né, algébricas de vários pedacinhos, quando a gente junta vários monômios. Então, aqui a definição teórica está escrito assim: uma expressão algébrica racional inteira que possui dois ou mais monômios de parte literal distinta é definida como polinômio. Então, se eu tenho uma conta com vários pedacinhos, que esses pedacinhos são monômios, eu tenho polinômios. Então, polinômio, vocês podem grifar aí essa parte toda aqui, tá bom? Que é importante. E aí a gente tem aí embaixo exemplos. Eu tenho alguns exemplos de polinômio. 6x mais 2, x ao quadrado menos 7x mais 10, e assim vai. Cada termo algébrico é chamado de monômio, ou seja, cada pedacinho. Vamos supor que eu tenha uma conta, que seja o seguinte: x... a letra é ruim de fazer aqui, gente. X mais y. X é um monômio, y é outro monômio. Então, quando eu junto esses dois monômios, eu tenho um polinômio, entendeu? Com os monômios x e y. Então, eu juntei, tenho um polinômio. Então, toda vez que isso acontece, a gente ter mais de um pedacinho, eu tenho um polinômio, beleza? Então, até então, a gente só havia grifado essa parte de cima aqui, beleza? Continuando. Polinômio nulo é aquele que todos os termos, tá, gente, são iguais a zero. Então, polinômio nulo é aquele, ó, 0x à quarta, ou seja, 0 vezes qualquer coisa é zero, né? Então, quando todos os meus termos resultam em zero, é um polinômio nulo. Aí vamos para grau. Lembra quando a gente falava sobre grau do monômio? O grau do monômio eu não somo todos os pedacinhos. No polinômio, como ele tem vários monômios, a gente vai pensar quem tem o grau mais alto. Ó, aproximar um pouquinho aqui. Determina-se o grau de um polinômio não nulo pelo termo de maior grau. Então, vamos pensar. Essa minha expressão aqui. Eu tenho a quarta b, a quinta b ao cubo, 3a ao quadrado bc. Então, vamos pensar. O grau do meu primeiro pedacinho, que é a quarta b, é 5. Por quê? 4 mais 1. O grau do meu segundo pedacinho, 8. Por quê? 5 mais 3. E o grau do meu terceiro pedacinho, 2, mais 1, 2, 3, 4. Então, é 4. Qual dos três pedacinhos tem o grau mais alto? É o do meio. Então, eu digo que o meu polinômio é do oitavo grau, por essa situação, entendeu? Então, no polinômio, a gente vai ver pedacinho por pedacinho, ó. Outro exemplo, ó. Outro exemplo. Esse aqui, ó, 3x ao cubo, 5x ao quadrado, y ao quadrado, 7xy. O grau do primeiro pedacinho, 3. O grau do segundo pedacinho, 4. E o grau do terceiro pedacinho, 2, né? Porque 1 mais 1. Então, o maior grau é o 4. Então, eu digo que o meu polinômio, ele é do quarto grau. Então, para eu ver o grau do polinômio, eu utilizo isso. Então, podem grifar essa parte teórica aqui para vocês não esquecerem. Vale lembrar que para determinar o grau de cada termo, basta somar os expoentes da parte literal, como a gente já fazia para o monômio, certo? Aí a gente vem aqui, ó, polinômio homogêneo. É aquele que tem o mesmo grau em todos os pedacinhos. Por exemplo, ó, tem esse aqui. O grau desse daqui é 2 e desse aqui também é 2. Então, o grau desse meu polinômio vai ser 2. Isso significa que é um polinômio homogêneo, que ele tem o mesmo grau em todos os pedacinhos.
Essa parte de polinômio homogêneo a gente nem usa muito não, tá? Polinômio reduzido em termos semelhantes. Essa parte aqui, gente, é bem importante da gente frisar, porque tem gente que ainda não está entendendo o que são termos semelhantes. Nós vamos pegar esse exemplo aqui, ó, para fazer ele rapidinho. Eu vou grifar de amarelo tudo que for igual. Por que termo semelhante? É aquele pedacinho que tem a mesma parte literal. Por exemplo, aqui eu tenho 3x. Que mais? Esse mais, desculpa, pertence ao 4. É só o 3x que eu tenho que juntar, que grifar. 3x, quem é igual ao 3x aqui? O 4 não tem letra. O 5 tem x, mas o dele é ao quadrado, então não me serve. Aqui me serve. 7x, tá igualzinho. E aqui também, ó, 12x também me serve. Então, esses pedacinhos que eu marquei são iguais. Então, esses pedacinhos eu posso juntar. Eu só posso juntar x, eu só posso juntar x com x. Eu só posso juntar x ao quadrado, eu vou pegar outra cor agora. X ao quadrado com x ao quadrado. Eu só posso juntar x ao cubo com x ao cubo. E eu só posso juntar número sozinho com número sozinho. Então, ó, fiz a cor aí para vocês entenderem. O 3x eu ia juntar com o 7x e depois ia juntar com o 12x. Beleza, todo mundo que tem x junto. O 4, que é número sozinho que está de verde, eu só posso juntar com o 9, que também é número sozinho, com menos 9. O menos 5x ao quadrado eu só posso juntar com o 8x ao quadrado. Por quê? Os dois têm x ao quadrado. Aí, nós vamos ao cubo. O 4x ao cubo menos 4x ao cubo eu só posso juntar com o 8x ao cubo. Então, assim que a gente resolve essa situação de redução. O que é reduzir? É tornar menor. Eu tenho um monômio grandão aí. Para eu tornar ele menor, eu vou reduzindo. Então, ó, o que o exemplo fez aí? No livro trouxe esse exemplo para vocês e ele mesmo, ó, organizou aqui. Então, ele pegou todo mundo que tem x ao cubo, colocou em um parênteses. Todo mundo que tem x ao quadrado colocou em outro parênteses. Todo mundo que tem x sozinho em outro. Todo mundo que tem número sozinho em outro. A gente procura organizar para ficar arrumadinho. Não quer dizer que tem que ser assim, que tá errado se não for diferente. Mas a gente procura sempre botar, ó, o maior, o expoente maior, ó, 3, 2, depois x sozinho e depois número sozinho. A gente procura colocar sempre nessa ordem, só para ficar organizado, só para ficar arrumadinho. Mas nada impede de vocês fazerem direto também não. Precisa colocar dentro do parênteses nem nada. Se consegue fazer direto, pode fazer direto. Então, resolvido, juntou todos os termos semelhantes, encontrou aí esse resultado, depois de juntar todos os termos semelhantes. Então, assim que é a redução. Olha só, lá em cima ele tinha, olha o tamanho que ele era lá em cima. Agora, ele é só desse tamanhozinho assim. Isso que significa reduzir, significa juntar quem eu puder juntar. Polinômio ordenado é aquele que apresenta nos seus termos o expoente numa sequência crescente ou decrescente. Foi o que eu acabei de falar para vocês. A gente procura colocar assim, nessa ordem, só para ficar bonitinho, para ficar organizado, ordenado, ter uma ordem, ó. Expoente 4, expoente 3, expoente 2, expoente 1 e número sozinho. Então, ele procura colocar assim para ficar arrumado, para ter um polinômio ordenado, numa ordem certa. Polinômio com uma só variável. Considerando os polinômios x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x mais 1 e x à quarta menos x, ambos são polinômios na variável x, ou seja, polinômio com uma só variável. O que significa? Variável é a letra, aquela que varia. Então, se o meu polinômio só apresenta x, independente de ser x ao quadrado ou x ao cubo, se a letra dele é x, ele é polinômio com uma só variável. Agora, se ele tem x e y, ele tem duas variáveis. E assim vai. Polinômio completo ou incompleto. Para ele ser completo, gente, ele tem que ter essa ordem de expoente certinho, ó, 4, 3, ó, 4, 3, 2. Aqui ele nem tem o x sozinho, então ele nem tem o 1. Então, para ser completo, ele tem que ter todos eles. Então,
Isso aqui também não é tão utilizado, tão importante não. É só mesmo pra gente ver a ordem, tá certo? Passando pro último tópico aí. Valor numérico de um polinômio. Isso aqui é bem importante. O valor numérico de um polinômio é quando eu quero encontrar um número, não quero ter letra a mais. Para isso, eu vou precisar substituir as minhas letras por um número. Na maioria das situações, o exercício vai te dar um valor para a letra. Por exemplo, nós temos aí esse exemplo aí, ó. O valor numérico do polinômio 2x ao cubo mais x ao quadrado mais 3, quando x for 2. Ou seja, ele já me falou que ele quer que o x seja 2. Então, aonde tem x, vai colocar 2. Era 2x ao cubo, então vai ficar 2 aqui, ó. Isso aqui era o x. Ele substituiu. Mais x ao quadrado, olha lá, ó, substituiu. Então, toda vez que eu quero encontrar o valor numérico de um polinômio, é só eu substituir pelo valor que o exercício me deu, tá certo? O que eu quero que vocês façam agora para mim? Eu quero que vocês façam os exercícios, eu vou colocar no Classroom, mas eu quero que vocês façam os exercícios número 1, 2, da página 205, o 3, o 4 e o 5, tá bom? São exercícios bem simples, não são difíceis, tá bom? Vocês vão conseguir fazer, eu tenho certeza disso. E daqui a pouco a gente passa o gabarito. Nós temos 2 aulas hoje, no caso a 82 tem 3, mas nós vamos seguir esse exercício de polinômio para essas 2 aulas. Eu quero que vocês participem da aula, gente. Me ajudem a saber se vocês estão entendendo. Essa matéria é bem importante. Então, vocês vão fazer aí do 1 ao 5, tá? E eu vou estar auxiliando vocês. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção? No número 2, quando ele fala para escrever os polinômios de forma reduzida, por exemplo, a gente tem aqui, ó, essa questão de fração. O que a gente tem que fazer para resolver essa fração? Transformar todo mundo em fração. Quem está debaixo do 3x que não precisa aparecer? O 1 e do 2y. O 1 também. Então, eu vou tirar MMC de 1, 2 e 4. Nós trabalhamos dentro de sala de aula. Como eu faço para descobrir facilmente esse meu denominador? Ou seja, esse meu MMC. Aqui no caso, vai ser 4. O meu denominador vai ser 4. Então, o que eu faço? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, nessa situação aí. Outra coisa importante que eu quero que vocês vejam, por exemplo, aqui, na letra H, pode ser até na letra G, que é o primeiro parêntese que a gente tem. Na letra G, antes de você começar a resolver, você tem que tirar o parêntese. Então, você tem que fazer a regra de sinal, ó. O menos vai ficar menos 6x, menos 6x ao quadrado, menos 5x e mais 4. Por que mais 4? Esse menos do lado de fora aqui com esse menos aqui vai dar mais. Então, prestem atenção nisso, tá bom? Na letra H também, ó a regra de sinal. Menos com menos mais, então vai dar mais 3A, menos B, e assim vai, tá? A letra J, que tem até colchetes, repitam tudo, chegou no parênteses, vai tirar o parênteses fazendo a regra de sinal. Vai tirar esse parênteses aqui também fazendo a regra de sinal. Depois, tira o colchete fazendo a regra de sinal. Beleza? Conto com vocês. Um beijo, fiquem com Deus.